o papel que essas grandes empresas de tecnologia, quando elas começam a se misturar com a política. Era o caso da posse do Donald Trump, ali no dia 20 de janeiro. Quem que tava lá? Um do ladinho do outro. Elon Musk apoia figuras de extrema-direita em nome da liberdade. Até que ponto isso fortalece seus próprios interesses em vez de realmente defender uma liberdade inclusiva? A gente falou um pouquinho disso, né? É, figura bastante polêmica, né? Ele tem apadrinhado diferentes figuras em diferentes lugares do mundo. Uma das figuras que ele estava defendendo agora, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele renunciou porque perdeu a força. E era o Pierre Poilievre, que é um Trump canadense. Uhum. Protecionista, nacionalista. Ele é o escolhido do Elon Musk no Canadá. Aí fez até live contra... Mas saiu. Ou tá lá agora? Não, agora vai ter eleições no vai ter Canadá. eleição, tá. E é o apadrinhado do Elon Musk no Canadá. Tá, entendi. Aí o que acontece? Vamos ter eleições. O Elon Musk, ele tem pessoas que ele tem escolhido também em outros lugares. No Reino Unido, tem um partido... Os dois partidos dominantes são o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Só que, de um ano pra cá, o Reform UK, que é um partido de extrema-direita, ele conseguiu crescer com base em todas aquelas insatisfações populares. A mesma coisa que explica tudo no mundo inteiro. Imigração, não sei o quê. E o Elon Musk, ele tá também apadrinhando esse partido. E esse partido entrou pela primeira vez no parlamento do Reino Unido. O que aconteceu? O líder desse partido, o Nigel Farage, que foi o grande defensor do Brexit, que era a saída do Reino Unido da União Europeia, ele não foi considerado pelo Elon Musk radical o suficiente. Então, o que o Elon Musk começou a fazer? Ele começou uma campanha nas redes sociais para que o Tommy Robinson, que é um extremista que fundou um movimento neofascista no Reino Unido, virasse o líder do partido de extrema-direita que está finalmente no parlamento do Reino Unido. Que manobra, hein? Que manobra. Então ele tá fazendo isso. Na Alemanha, o Elon Musk, ele escreveu um artigo pro jornal Welt am Sonntag, falando que o único partido que pode salvar a Alemanha é o Alternative für Deutschland, que é um partido também ali com raízes que... Extremistas, e a gente volta até... Tem uma facção desse partido que chama Flügel, que ela foi... Essa facção ela era comandada por uma pessoa que usava a frase Alles für Deutschland, que significa tudo pela Alemanha, que era uma frase que era usada no nazismo. Exatamente. O cara, ele foi... Pelo Hitler. Foi condenado a pagar uma indenização, a não poder usar... Enfim, até dissolveu isso. E o Elon Musk, ele defende que esse partido é o único que pode salvar a Alemanha. E o que acontece? Em nome da liberdade. Todos esses partidos, em grande parte, têm alguma simpatia, talvez a exceção do Reform UK. Talvez um pouco. Por regimes autoritários, que são regimes onde não existe liberdade. E o próprio Elon Musk, que tem um discurso de defesa da liberdade, que agora eu comprei o X para vocês postarem tudo que vocês quiserem. Não é bem assim. Desde que ele comprou essa rede social, ele já bloqueou diversos jornalistas. Eu tenho uma lista com o nome de pelo menos 10 ou 12 jornalistas que ele bloqueou as contas dessas pessoas porque essas pessoas fizeram críticas a ele ou a empresas dele. Uhum. Teve um deles, que era um cara da CNN de fora, que era o Donny O'Sullivan, que o Elon Musk chegou a fazer uma enquete na própria conta, sabendo, eu volto ou não a permitir que ele tenha uma conta aqui. Então, assim, é um discurso de defesa da liberdade, mas oportunista. Por que ele quer fortalecer os próprios interesses? Porque ele é um empresário. Ele é um cara que só em 2024 ele dobrou. A fortuna dele foi para 425 bilhões de dólares. Dobrou.
E eu li que hoje, ou agora, esses dias, a Apple vai começar a utilizar o satélite, Starlink. Aí, ó. Em teste, já vai começar. Então, é muito fácil ele apadrinhar essas figuras que em algum momento vão devolver o favor. É comprar influência. Comprar influência nesses diferentes governos. A gente não pode acreditar que tudo é pela liberdade, ou tudo Até pela mesmo... sua segurança, ou tudo... Eu detesto as pessoas que sempre estão falando assim, não, vai ser bom pra você. Sabe aquelas pessoas que vêm te fazer uma proposta? Em vez de falar assim, Bia, eu quero que você vá ali e faça isso. Uhum. Eu vou dizer, ok, me é possível ou não. Mas a pessoa fala, não, mas vai ser muito bom pra você. Por isso. Eu saí da minha casa pra trazer esse material, pra te vender algo, porque eu quero que você seja beneficiado. Gente, eu sempre falo, gente, quando a pessoa começa a falar... Vendedor de colchão, parece, né? Quando a pessoa começa a falar que vai ser muito bom pra você, e não fala, olha, a gente pode fazer uma coisa que vai ser muito bom pra nós. Já é diferente. Uhum. Mas essa coisa de defender o outro, eu acho esquisito, eu acho um pouco over. Até mesmo porque ele é muito próximo, por exemplo, do Xi Jinping, da China, presidente da China. Pois é, né? Ele tem fábrica da Tesla na China, então ele não quer tanta liberdade assim. Não é assim. tanta liberdade assim. Então é contraditório. É isso que eu tô falando. É contraditório, né? Em um cenário de crescente dependência digital e uso de inteligência artificial, como as nações podem garantir a segurança cibernética e a proteção dos dados de seus cidadãos? Eu acho que as democracias estão dançando, patinando ainda nisso. Estão patinando nisso. Existe uma dificuldade de oferecer soluções que também não sejam exploradas como censura, né? Porque o discurso da libertinagem, exatamente, ele é usado, e trazendo também para um outro tópico anterior, fica muito nebuloso quando a gente vê o papel que essas grandes empresas de tecnologia, quando elas começam a se misturar com a política. Então, era o caso da posse do Donald Trump, ali no dia 20 de janeiro. Quem que estava lá? Um do ladinho do outro. Elon Musk. E o Jeff Bezos, exatamente. Mark Zuckerberg, que agora mudou toda a política também da Meta para permitir certos tipos de discurso que antes não eram toleráveis. Então, o que acontece quando quem deveria, juntamente com o governo, tá, na verdade, tentando... buscando sistemas mais eficientes, né? Quando deveriam pensar de maneira conjunta, mas a gente vê o surgimento de uma interdependência, que é um governo se beneficiando das relações com essas empresas, né? Ao mesmo tempo, um poder paralelo no mundo extraordinário. Ao mesmo tempo em que essas empresas também se beneficiam das relações com os governos. Então, é uma boa pergunta, que eu não tenho a resposta. Existe aí um caso de uma relação quase que dependência sexual de ambos, né? Tipo assim, dos que se beneficiam e os que também se beneficiam os dois lados. É meio promíscua essa relação. Tem um pouquinho de promiscuidade, né? Não nesses grupos. E assim, como que fazer é muito difícil, porque se eles estão no mesmo lado, certamente a gente está aí em algum outro lado que a gente ainda não sabe qual que tem que se posicionar. Eu não sei qual lado, eu não sei qual lado eu tô, mas eu sei que eu devo estar no lado do contra. Não, com certeza, porque se eles estão unidos, a gente tá esquisita a situação. Mas por favor, não diminua meu engajamento nas redes. Não, mas é porque na realidade a gente tem que pensar friamente que é muito poder centralizado. O poder de um presidente dos Estados Unidos já é imenso. Quando você pega o poder disso com o poder da Meta, que é mundial, é incalculável. É muito poder centralizado. É isso que eu acho que me deixa um pezinho atrás. É muito poder. É incalculável. É incalculável. Próximo, Bru. Bia, também abrindo um adendo sobre a questão da inteligência artificial. Aquela startup chinesa que lançou o DeepSeek, né, que bateu de frente com o ChatGPT, uma IA de graça, e vi que parece que o mercado de IA nos Estados Unidos perdeu trilhões de dólares em pouquíssimo tempo. E aí parece que agora o ChatGPT tá querendo rebater, vai liberar
algum recurso de graça também. Então, assim, é engraçado porque a China acaba sendo uma outra potência nisso, né? Porque eles criam com menos recurso, essa IA usaram menos recursos para criar o DeepSeek. Usaram 8 milhões de dólares. Que é nada. Nada. E o GPT usa, sei lá, 400 milhões, 500 milhões. É bizarro isso. É isso que eu tô falando. As guerras existem no outro nível agora, né? Tá muito mais sofisticado. A gente não sabe que cenário é esse. Foi o que você falou, não tem mais tanque. Não, as guerras hoje estão na ideologia, na tecnologia, né? E tem ainda o lado que mistura. Tem drone com inteligência artificial para atirar sozinho. Exatamente. Tem muita O coisa perigo que é isso. eu fico pensando, gente, será que Blade Runner, aquele filme, foi... Eu fiquei tão chocada quando eu vi Blade Runner, que fui numa sessão de sábado à noite, eu me lembro que quando eu deixei todo mundo sair, eu falei, coisa estranha, isso é impossível. A gente começa a ver que pode ser que alguma coisa desse nível se aproxime, mas